Vou pedir então para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, que nós vamos continuar a nossa reflexão sobre os melhores dias das nossas vidas. Os melhores dias da sua vida estão por vir. Nós então fomos ministrando sobre alguns detalhes, que eu vou aqui recapitular algumas coisas para que todos estejam contextualizados no que vamos falar. E vamos então utilizar a mesma referência bíblica da semana passada para irmos um pouco mais à frente, encaixando aquelas peças nesse jogo de quebra-cabeça que nós estamos montando para entender como viver os melhores dias das nossas vidas. A ilustração que Jesus traz em Lucas 10, numa conversa ali com o perito da lei. Então, a partir do versículo 25, o Evangelho de Lucas nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Paro aqui e pergunto para você, o assunto que vai se discorrer aqui para frente vai falar sobre o quê? Sobre vida eterna. Entenderam? Vai pegando aqui a ideia para a gente poder construindo um entendimento aqui do que Jesus quer nos ensinar. O assunto é vida eterna, amém? Beleza, vamos continuar aqui então. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Isto é, tira da teoria e coloca para prática. Ok? Espiritualidade, vida espiritual, andando com Deus de uma forma prática, sai da teoria. Aí Jesus, então, ainda ele falando, o perito na lei, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque entendo eu que ele ficou meio incomodado e aí fez aquela pergunta para poder dar uma justificada em si mesmo. Mas eu não sei, quem é o meu próximo? E aí então, olha só, em resposta disse Jesus, aí ele entra com a ilustração para poder trazer um princípio que nós vamos mergulhar hoje aqui. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Você consegue visualizar esse homem largado no canto, na calçada, todo cheio de sangue, com a roupa rasgada, todo quebrado, gemendo de dor? Consegue visualizar essa pessoa? Você está passando ali na frente, ali na Avenida das Comunidades, ali, e vê essa pessoa no canto, ali, daquele jeito. Ok. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Diga, sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Diga, levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Então, os dois, sacerdote e levita, figuras de alta patente espiritual, pessoas referências, pessoas que o sacerdote levava a presença de Deus para a vida das pessoas. Eram intermediários entre Deus e as pessoas. E os levitas eram pessoas que serviam, pessoas consagradas a Deus que serviam no templo. Só eles poderiam fazer certas coisas relacionadas às questões espirituais, às questões religiosas, os rituais. Então, Jesus traz essas duas figuras como referência de alta espiritualidade, mas que viram aquele homem espancado no canto, largado. Viram e passaram pelo outro lado. Afinal de contas, tinha muita coisa para fazer. Não se envolveram com a situação. Não se importaram da forma como poderiam se importar. E aí Jesus começa a falar sobre o samaritano, uma pessoa que era era desconsiderada na sociedade, era desvalorizada. A pessoa olhada como escória da sociedade pelos judeus. E aí, então, Jesus usa a referência dele. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se. Vai visualizando você fazendo isso. Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Diga, vinho e óleo. Coisas caríssimas naquela época e hoje também, né? Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria. Colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, quer dizer, ele ficou de um dia para o outro, gente. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver.
Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então tira o que você sabe da teoria e coloca na prática. Aqui nós vimos então que Jesus está nos ensinando através dessa ilustração que o amar a Deus com tudo o que nós somos e temos e amar ao próximo como a si mesmo precisa cada vez mais sair da teoria e ir para a prática. Nós precisamos crescer nessa nova natureza. Aqui está falando sobre vida eterna. E não há vida eterna sem ser nova criatura em Jesus. Sem crescer na nova natureza em Cristo. Porque a vida eterna começa a se viver a partir do ponto em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, decidimos diminuir na nossa velha criatura, na nossa velha natureza e crescer na nossa nova natureza. Essa nova natureza que tem como exemplo o nosso Mestre Jesus. E ele nos deu o exemplo. Olha Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja o quê? A atitude, a prática, porque eu posso falar uma coisa, que sou uma coisa, que creio numa coisa, mas a minha atitude precisa mostrar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser... Pegue essa palavra para o resto da sua vida, porque esse é um atalho para a vida. Ele veio a ser servo. Ele veio servir. Ele veio se entregar, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Então ele é o nosso exemplo. Ele tinha tudo, ele poderia chegar aqui, gente, Jesus poderia chegar aqui, aquele momento em lá que os soldados romanos chegam para levar ele para ser crucificado. Lembra que ele falou para Pedro, para os discípulos, quando Pedro corta a orelha do Malco, ele vai lá e fala qual a orelha do homem no lugar, e fala para os discípulos, vem cá, você acha que eu não teria poder para chamar legiões de anjos aqui e impedir que isso acontecesse? Falando com as palavras mais contextualizadas. Jesus tinha poder para tudo. Mas ele se entregou, se esvaziou. Ele deu exemplo. Ele veio a ser servo. Servo, servir. Servir em amor. Diga, servir em amor. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais recebemos esse amor de Deus, mais experimentamos esse amor maravilhoso, mais nós transbordamos então desse amor. Esse amor nos impulsiona em gratidão, em curas, em descobrir o sobrenatural, os planos maravilhosos que ele tem no céu para as nossas vidas. Vamos então aprendendo, caminhando em vida eterna já aqui, conectado com o céu, vivendo a cultura do reino dos céus, começando a olhar essa vida aqui de um outro parâmetro, sendo transformado de dentro para fora, da velha natureza para nova natureza em Cristo, nova natureza como filho, filha de Deus. Começamos então a ser fortalecidos, alimentados, capacitados, orientados, guiados, protegidos pelo Rei dos Reis. E caminhando aqui nessa terra com outra capacitação, com outro padrão de vida, de ótica e de prática. Caminhando pela fé e com atitudes espirituais e cirúrgicas aqui no mundo natural, para transformar tanto a nossa realidade como a realidade das pessoas ao nosso redor. Então, vivendo essa cultura do reino de Deus, vivendo como filhos e filhas de Deus, tudo muda. Cada vez muda mais. Então precisa haver um desejo no nosso coração de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar ao próximo como a nós mesmos, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos nos conhecendo da forma como Ele nos conhece, e vamos aprendendo a nos amar. Aí o que as pessoas falam já não importa tanto, importa que Ele pensa de nós. Importa como Ele nos vê, filho e filha amada de Deus, príncipes e princesas de Deus nessa terra. Vamos então sendo curados na nossa autoestima, autoimagem, vamos entendendo o que aconteceu, vamos sendo curados dos traumas, das situações, vamos removendo fortalezas. Vamos então crescendo de dentro para fora e vamos vendo tudo fora crescendo também de uma forma sobrenatural, sendo desenvolvida por Deus, compreendendo os planos de Deus para as nossas vidas e trazendo aquilo que está no céu para a terra. E isso é todo dia.
Então é uma dinâmica prática de entendimento, de busca de intimidade com Deus e busca de prática na vida com Deus, saindo do quadrado da religião. Jesus não usou a figura do sacerdote levita à toa. Ele está dizendo aqui, ó, saia do quadrado da religião e viva amando as pessoas, servindo as pessoas em amor como eu fiz. Amém? Então é esse coração, nesse coração que a gente precisa crescer. Crescer no amor de Deus que é incondicional. O amor de Deus não está vinculado a uma condição. Se estivesse vinculado a uma condição, não estaria ninguém aqui. A começar por quem vos fala. Porque se fosse pelo que a gente oferece para Ele, pelo que a gente dá para Ele, o que a gente entrega para Ele é suficiente por aquilo que Ele faz por nós? Sim ou não? Então, se fosse por aquilo que a gente produz, já era. Mas nós estamos aqui juntos com a oportunidade de nos aproximar do coração de Deus, porque Ele nos ama incondicionalmente, não está vinculado àquilo que a gente fez ou ao que a gente faz. Ele nos ama independente de qualquer coisa. Ele te ama independente de qualquer coisa, do que você fez ou do que você está fazendo. Não é porque você é bom. Se você acha que Deus te ama porque você é bom, você está lascado. Para começar, tu não é bom. Está cheio de pecado. Se tu acha que tu é bom, está cheio de pecado, nem sabe. Ah, Sérgio, mas eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Como é que é aquele? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Show de bola, legal. Mas você continua pecador. Afastado de Deus. Só Jesus para nos reconciliar, para nos aproximar dele. Então esse amor nos constrange. Esse amor nos aproxima dele. Quanto mais nós vamos conhecendo esse amor, essa graça, gente, isso mexe com a gente, isso nos leva a nos aproximar mais dele, a queremos mais desse amor, porque é muito melhor do que qualquer amor nessa terra. E a gente começa a transbordar desse amor, e quando começa a transbordar, o que a gente quer? Quando a gente começa a transbordar desse amor, nós queremos que as pessoas sintam esse amor. Nós queremos levar esse amor. Gente, é amor tão grande que eu encontrei, eu quero que você conheça. Eu quero que você sinta, eu quero que você seja envolvido por esse amor maravilhoso. Essa é a motivação nossa. Tudo que a gente faz está voltado para isso, para que as pessoas conheçam esse amor maravilhoso. Por isso a gente está aqui, senão nós não estaríamos. Então, Jesus nos deu o exemplo. Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio para servir. Então, quem somos nós para não fazer igual a ele? Então, fala para a pessoa do teu lado aí, você está aí para servir. Então vamos entender aqui algumas coisas. Jesus veio para servir, beleza? Um discípulo de verdade sabe que adora, serve a Deus servindo as pessoas. Dá uma olhadinha lá em Mateus 25:40. Abre lá. Rapidinho, vamos passar rapidinho só para entender. 25:40. Lá no 40, você vê que depois de Jesus ter falado que, olha, vai chegar aquele dia, vai todo mundo estar diante de mim, e aí eu vou falar assim, ó, vocês que são aqueles que andaram na minha presença, vocês, quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber, quando eu estive preso, vocês foram me visitar, quando eu estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Aí vão perguntar para ele, tá, mas quando, Jesus, que nós fizemos isso a ti? Aí no 40 ele responde, o que vocês fizeram a algum dos meus maiores irmãos, a mim o fizeram. Então, vamos entender da seguinte forma. Quando eu sirvo as pessoas, repita aí, por favor. Quando eu sirvo as pessoas, em amor, eu sirvo a Deus. Ok? Então, mais um entendimento, mais um pilar que a gente está construindo. Jesus é o exemplo, veio para servir. Quando eu sirvo em amor as pessoas, estou servindo a Jesus. Então, se o meu foco está no amor condicional que eu recebi de Deus, e quando eu faço para as pessoas, eu estou fazendo para Deus, então meu alvo está em servir as pessoas em amor, como expressão da minha adoração a Deus. Aí eu pergunto para você, amor incondicional, servir as pessoas, expressão de servir a Deus, mas se você não é bem recebido, se você não é compreendido, se o que você faz não é valorizado, como é que fica? Você muda? Não deveria, né? Porque o mesmo amor que nós recebemos de Deus, nós devemos transmitir. Nós não devemos parar de crescer em servir as pessoas em amor
em função daquilo que recebemos, porque isso não é amor, isso é troca. E o amor, como nós já vimos nos domingos anteriores, o amor é entrega incondicional e é comportamento, é atitude, não é sentimento. Ok? Então, mais uma coisa nós entendemos e Tiago 2, 26 diz assim que da mesma forma que o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. Então, se eu digo que eu recebi o amor de Deus, se eu tenho fé, se eu conheço Jesus, então é consequência natural eu servir as pessoas em amor. Porque a fé sem obras, sem atitudes, ela é morta. Então eu posso dizer, eu tenho fé, eu conheço Jesus, estou lá, vou no mistério, lá no meu quarto de escuta, beleza e tal, eu adoro e ok, falo em língua e tal. Só que aí a gente lembra de que Paulo ensina em 1 Coríntios 3 que você pode entregar o seu corpo para ser queimado, você pode dar tudo que você tem para os pobres, mas se não tiver amor, não vale de nada. Então, a fé precisa ser demonstrada com atitudes, com entrega pessoal. E a entrega não do que sobra, é uma entrega do que você tem, do que você é. Porque esse samaritano aqui, exemplo de Jesus, ele se envolveu, ele se importou, ele estava de viagem, ele se atrasou na viagem, porque ele só foi embora no outro dia. Ele gastou do seu dinheiro, sem ter nada em troca. Ele investiu vinho e óleo, deu o melhor para a vida daquele homem. Ele colocou sobre o seu animal, levou para a hospedaria, pagou a hospedagem, falou que ia pagar tudo depois que voltasse, então todo o resto que o dono da hospedaria iria gastar. Então ele se importou, se envolveu, investiu, serviu a Deus, amando as pessoas. Porque nós precisamos crescer, e a mensagem central dessa noite é: nós precisamos crescer em servir as pessoas em amor. Amando a Deus e servindo as pessoas. Diga, amar a Deus e servir as pessoas. E o servir não é um servir condicionado ao que a gente gosta, não é servir condicionado ao que é conveniente. Não, é se entregar da mesma forma que Jesus. Se entregando, fazendo o que tem que fazer. Então, o discípulo com nova natureza valoriza a quem serve, não ao que faz. Discípulo de verdade, pessoas com a nova natureza, valorizam a quem serve, não ao que faz. E quando as pessoas valorizam o que fazem, aí passa por cima das pessoas, porque quer fazer aquilo daquele jeito, acha que tem que ser de um jeito ou de outro, e acaba então se perdendo no princípio, porque acaba não valorizando as pessoas. E acaba então se deixando levar os problemas, relacionamentos, tudo mais. E esquecem que nós devemos servir em amor. Tudo que a gente faz precisa ter esse alvo. O coração de Jesus bate por gente. Tudo tem a ver com gente. Tudo é sobre gente. Pessoas são o objetivo final de Deus. Você é o objetivo final de Deus. Jesus, o que ele fala? Primeiro, João 3,16. Todo mundo sabe de qual? Que Deus amou de tal que entregou o seu único... Tá, vamos lá. Deus amou o mundo. Vamos voltar. Fala das pessoas, fala do ser humano, certo? Não está falando do planeta, da biologia, está falando do ser humano. Deus amou o mundo, amou as pessoas, de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele, então tem a ver com pessoas, aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem a ver com você, tem a ver com as pessoas. Tudo, o plano de salvação tem a ver com as pessoas. Jesus morreu na cruz por causa das pessoas, se as pessoas merecerem. Então é esse coração, é nesse coração que nós precisamos crescer. Nós precisamos cada vez mais pedir, Senhor, eu quero amar como Tu amas. Eu quero amar as pessoas, servi-las em amor. Porque servindo as pessoas, eu estou servindo a Ti também. Estou levando um pouco da Tua presença para as pessoas. Estou levando um pouco do Teu amor para as pessoas, ainda que elas nem entendam, ainda que elas nem saibam, porque o negócio sou eu contigo. Não é se as pessoas estão entendendo, estão vendo, estão recebendo. É um negócio meu com o Senhor, nós dois. E muitas vezes as pessoas não vão entender, elas vão te criticar, vão falar mal, porque não vão entender. Mas você vai estar com outro coração. Ok, Jesus, negócio meu e teu. Então, tem algumas coisas que mudam quando a gente tem um coração com o entendimento desse maior propósito da sua vida. Por isso que o título dessa mensagem é o maior propósito da sua vida. Eu tenho certeza de que se você compreender isso, tudo vai mudar.
Quem aqui já foi no oftalmologista? Já colocou o rosto naquela... Ou melhor, vou mudar. Quem não foi no oftalmologista, nunca colocou o rosto naquela máquina lá que muda a lente, lá fica embaçado uma. Quem nunca foi, levanta a mão. Então, tem aqui 5% das pessoas não foram. Então, você um dia vai. Tá amarrado em nome de Jesus, é isso mesmo. É uma pessoa de fé, é isso aí. Então, tomara que não vá mesmo. Vou mudar. Rios, então você nunca vai em nome de Jesus. Mas os que já foram... Dá para voltar no vídeo? Os que já foram, sabem o que eu vou falar. A gente coloca o rosto naquela máquina, tem lá uma lente, tem uma letrinha. Então o médico fala, o oftalmologista fala, lê aí, as letrinhas. Você vai começando a ler, tem umas que ficam embaçadas. Ele vai mudando a lente. Clique, muda, aí começa a ficar melhor. Mas ainda não dá para ver tudo. Aí ele vai lá, clique, muda a lente, aí tem uma que dá para enxergar tudo. Não é assim? Aí você, quando vai falar aquelas letras, você fala com maior empolgação. A, B, O, J, tal. Você fala com, né, grandão. Assim é na vida. Jesus quer te dar a lente do reino dos céus para que você enxergue as pessoas, as circunstâncias, o momento, tudo com a ótica dos céus. Sempre com esse coração de servir as pessoas em amor, como Ele fez e faz. Quando você começar a crescer mais ainda em olhar com essa lente em todas as esferas da sua vida, mais você vai viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Vai viver cada vez mais. Vai viver o maior propósito da sua vida. Porque aí você vai olhar o seu relacionamento dentro de casa com a lente do reino dos céus. Vai transformar o relacionamento na sua casa. Você vai olhar as pessoas do seu trabalho com a lente do reino dos céus, vai mudar. O clima, o ambiente vai mudar. O acesso seu a Deus vai mudar. Portas de Deus se abrem. Tudo muda. Você precisa estar aberto. Então, esse é o princípio. É nessa direção que nós estamos indo. A mente de discípulo serve as pessoas em amor. E pensa assim, não executo tarefas para Deus. Vou pedir para você repetir, você que é discípulo, repita assim comigo. Não executo tarefas para Deus. Eu sirvo pessoas. Você está entendendo? O pessoal que está aqui em cima não está aqui porque gosta de tocar. Ela não está ali porque gosta de falar em libras. No vídeo está embaixo, você vai ver. Vou apontar para baixo. Ela não está aqui falando, vai lá. Eu não estou aqui falando porque estou fazendo para Deus. Eu estou servindo pessoas. Então não é para mim. Não é porque eu gosto somente. Isso aí, né? Vocês entenderam tudo, né? Porque ela está servindo a Deus, servindo as pessoas. E no caso do pessoal do Libras, está sendo profético ainda, porque, pelo menos hoje, eu não sei se tem um surdo aqui. Mas pode ter alguém vendo agora, no vídeo. Durante a semana, está recebendo essa palavra. Olha só. Tudo tem a ver com pessoas. Tem a ver com o ser humano. Então, quanto mais nós crescermos nesse coração, nesse olhar, vai haver uma transformação dentro de nós. E aí, os principais inimigos desse coração, desse propósito de Deus, são as nossas decepções com as pessoas. Porque o que nos afasta de servir as pessoas em amor? As decepções, as expectativas frustradas, as decepções que a gente tem com as pessoas e conosco mesmo, porque às vezes a gente não se sente capaz. Acha que não dá. Se compara com outras pessoas. Ou se decepciona mesmo com as outras pessoas. Se frustra com as expectativas que tem. E aí acaba se travando, acaba recuando. Só que é o seguinte, o que move o mundo é o amor. Tudo tem a ver com amor. O amor de Deus. É isso que move o mundo. A gente busca esse amor. A gente quer viver esse amor na nossa família, na nossa casa. Sim ou não? A gente quer ter amizade, quer ter bons relacionamentos. Isso é muito bom. Isso vem do coração de Deus. Mas a gente às vezes se freia por conta dos problemas que vivemos. Ou às vezes até porque a gente fica com medo de acontecer um problema. Eu quero dizer para você, tem medo não. E vou já mandar real. Vai ter problema. Tá pensando o quê? Tu não tá no céu ainda. Então, fala aí.
Fala, pessoa, já treina aí do teu lado. Fala assim, para a pessoa que está aí, fala assim, ó, é tudo a ver com pessoas. E vai ter problema. E eu vou crescer em maturidade. E vou aprender a olhar para as pessoas e para as situações com o coração de Jesus. Porque eu dou um monte de problema para ele. Amém? É real ou não é? Então a gente tem que crescer nesse coração dele para a gente poder crescer no coração em relação às pessoas. E eu vou dizer um segredo para vocês. Quanto mais a gente busca isso, mais encontra e mais presença e unção de Deus vem sobre a nossa vida. Deus se faz presente, Deus aparece, Deus muda a tua história, muda a tua estrutura, a tua forma de ser, de pensar. Ah, gente, eu vou falar uma coisa, a gente vai ficando mais leve. Eu acho que eu posso dizer, né? Eu acho que eu posso falar, né? Vocês não vão achar que eu estou me achando, não, né? Tá. Pastor, é problema direto. Pepino toda hora. E tu acha que eu nasci com... Estou dando um atalho para vocês. Busca o crescer em amor, buscar... Olha, aí aquelas coisas... meu Deus, pensar como é que eu vou falar essas coisas. Vamos lá, vamos ser sinceros. Tenta entrar no meu lugar, não sei se você vai conseguir. Pensa... Não pensa não. Tem coisas que eu tenho que resolver, não você. Sim ou não? E você vai falar assim, isso é coisa para pastor. E joga no meu colo. Toma aí, pastor. Não é assim? Faz parte. É a função, não é porque eu sou... Hã? Os problemas é bem cabeludo, né? Aí vem para nós. Ainda bem que aqui na igreja não fica tudo em cima do pastor. Eu tenho uma equipe aí de homens, irmãos mais velhos, mobilizadores de grupo, mobilizadores de região, pessoas que estão aí buscando servir em amor, crescer nisso também. Certo? Isso é muito bom. Por isso que a gente tem crescido em saúde espiritual. Discipulado e tudo mais. Por quê? Porque existe uma rede de amor. Estamos aprendendo a caminhar nesse sentido. Isso é muito bom. Senão, eu já não estava mais aqui, gente. Ó. Tchau. Não ia ter estrutura, tá entendendo? Estourar tudo. Todas as situações ao mesmo tempo, a gente não aguentar. Mas caminhamos como o povo de Deus. Certo? Por isso que a gente anda em relacionamento. Por quê? Por que a gente anda em grupo de crescimento? Por que a gente tem reunião de crescimento? Por que a gente vive em discipulado? Porque o alvo final é você. Para que você cresça. Ia ser muito tranquilo ter só culto. Ia ser a coisa mais fácil do planeta, ter só um atendimento pastoral, gabinete, deu. Tranquilaço. Mas a gente vive em relacionamento e vira e mexe tem umas diferenças, porque nós somos diferentes uns dos outros. Então, aprendemos isso, colocamos isso em prática, aprendendo a amar uns aos outros em amor, crescendo em maturidade, vamos aprendendo, vamos sendo lapidados com isso. Vamos entendendo mais o amor de Deus por nós. Isso é muito bom. Mas isso só acontece mediante uma entrega. Só acontece mediante a um desejo de amar como Jesus amou. Aí tem desconforto, sim. Tem que sair da zona de conforto. Tem que se entregar pelas pessoas. Fazer como samaritano, não como levita ou sacerdote. É nessas horas que a gente é provado. Então é nesse amor que Deus quer que você cresça. A gente precisa decidir ser curado e crescer nesse amor. Então a presença, o poder de Deus cresce em nós. Porque a gente vai avançando em descobrir esse propósito verdadeiro de Deus. A gente vai crescendo nisso e vai vencendo as reações negativas nossas. Isso vai provocando um ambiente saudável em todos os aspectos. Vem unção de Deus. Diga, unção de Deus. Unção de Deus ninguém pode dar, só Ele. Então, o propósito de Deus vai sendo aperfeiçoado em você, no relacionamento com as pessoas. Servindo as pessoas em amor. Eu vou pedir para você já citar uma frase já como uma oração. Fala assim, Senhor, eu preciso aprender a servir as pessoas em amor, com o teu amor. Amém? É nos relacionamentos que isso acontece, é na proporção em que
a tua lente espiritual vai ficando cada vez mais refinada e você vai se dispondo em servir as pessoas em amor cada vez mais, dando mais um passo para frente. No domingo que vem a gente vai para muitas práticas sobre isso. Mas hoje fica esse princípio, esse despertar. Por quê? Porque é a partir disso que tudo começa a mudar. É a partir disso que algumas coisas começam a passar por transformação. Se você começar a orar, Deus, eu quero ter esse teu coração. Eu quero servir as pessoas em amor. Me ensina, porque a minha tendência é ficar na minha, é só frequentar, é só participar, sem me envolver, sem me importar. Se você orar nesse sentido, você vai ter oportunidade, vai ter bifurcações. Lembra das bifurcações? Quem lembra das bifurcações? Levanta a mão. Algumas mensagens atrás. Quem lembra do sarrafo do amor? Tem que subir. O sarrafo o pessoal lembra mais. Foi culto do sarrafo. Está no YouTube, está gravado lá. A gente vai aprendendo a subir o sarrafo do amor, vai enfrentando as bifurcações e vamos tomando as decisões corretas na direção de Deus. E com tudo isso a gente vai crescendo de uma forma que de fora as pessoas não vão ver, mas aqui dentro há uma comunhão com Deus, uma intimidade que nos dá uma força sobrenatural. E aí a gente começa a olhar, vou dar alguns exemplos aqui. Aí lá no casamento, vamos lá. Lá, a maioria dos problemas do casamento acontecem por quê? Porque o outro não faz aquilo que você espera, certo? O que deveria acontecer no casamento? O marido, ele procurar fazer o seu melhor, o máximo para amar a sua esposa da forma como ela quer ser amada. Sim ou não? E as mulheres dizem? As esposas estão fraquinhas. Deixa eu ver os homens. As mulheres amarem os homens da forma como eles pretendem ser amados. Mensagem subliminar. Os casados entenderam. Aí os que estão... Quem está noivo ou namorado aí, levanta a mão. Vocês pensam que vocês conhecem o outro, conhece nada. Não, pastor, eu conheço sim, conhece nada. Você vai conhecer depois de um ano de casado. Aí você vai ver coisas que você nem imaginava. Só coisa boa, não, tem coisa ruim também. Quando eu comecei a colocar aquele chinelo debaixo da cama, eu queria deixar lá, você ficou, não queria. Eu deixava o sapato tudo debaixo da cama. E minha esposa, que não, Sérgio, tem que ser guardado mesmo. Eu falei, não, eu gosto de tudo debaixo da cama. Não, isso é anti-higiênico. E rolou uma treta entre nós. E aí eu fui catequizado por ela. Depois de tantos embates. E aí eu falei, tá, pelo menos o meu chinelo fica embaixo da cama. O resto tudo você guarda, mas o meu chinelo... Tá bom, aí ficou o chinelo. Aí depois, levemente, o chinelo foi sendo deslocado para outro espaço. No final das contas... E assim foi acontecendo. Ela não sabia disso antes de casar. Então, tem coisas que você só vai saber depois. E aí você não vai ser atendido nas suas expectativas porque vai ser tudo diferente, porque é outro ser humano. É um outro planeta ali. Existe um outro planeta girando ali naquela órbita. E aí você vai vendo, eita, nós, como é que eu vou amar? Eu amo 90%, mais 10% não tem como. Tem que amar 100% e a gente vai aprendendo esse amor. Mas aí, com a ótica do reino dos céus, você vai recuar em algumas coisas, você vai renunciar, você vai procurar conversar, não vai querer impor. Se não é atendido, também não vai ficar chutando o balde. Aí vai tendo aquela convergência entre os dois de um querer se importar, se envolver e se entregar mais em favor do outro. Aí o casamento vai entrando numa dinâmica maravilhosa. Até o mundo ideal é o quê? É haver briga um com o outro, haver briga entre o casal da seguinte forma. Não, eu quero fazer o que você quer. Não, meu amor, faz o que você quer. Não, uma vez eu e ela brigamos, desse jeito. Ela falou, amor, vai jogar o teu futebol. Eu falei, não, amor, eu não vou. Não, vai sim, amor, pode ir. Eu sei que você relaxa, vai ficar até melhorzinho. Então vai. Né? E eu fui. Ia ter meu diazinho do futebol. Olha que legal. Mas também não vou jogar 4, 5 vezes na semana, né? Seu fominha. Tem uns que ficam do videogame, né? Futebol é videogame. Eita, nós. Não escutei nenhuma mulher falando. Deus está falando aí. Tá vendo? É WhatsApp espiritual, vai. É assim. E a gente não precisa falar, eis que te digo, irmão, então não. Deus vai falando.
Às vezes vai dando nós, né? Receba. Então, tem outras coisas que a gente precisa, então, renunciar para que, ao olhar em servir o outro em amor, nós possamos criar um ambiente maravilhoso dentro de casa, mudar postura, jeito de falar, jeito de ser. Com os filhos a mesma coisa. Eu vejo muitas vezes os pais ficando... Eu vejo algumas reações nos pais que são assim, ó. Quando o filho, a filha faz alguma coisa que decepciona, desobedece, faz alguma coisa que entristece ou que te deixa envergonhado. Quais os pais já passaram por isso? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Olha só. É coisa. Me ajuda. Aí, nessa hora que a gente o filho desobedece, ou te decepciona, ou frustra a tua expectativa, aí a vontade é... Bom, cada um tem uma reação, né? Você sabe qual é a sua que você está pensando agora. Mas é uma reação conduzida pela indignação. É uma reação conduzida por uma vergonha. E quando é na frente dos outros? Quando acontece uma coisa que é na frente dos outros, como é que você se sente? É preciso passar pelo seguinte filtro, tá? Você vai tratar a situação com o seu filho e com a sua filha com a ótica de que você está servindo ela em amor e você está preparando o seu filho e sua filha, aquela criança, para ser um futuro homem, mulher de Deus, ou você está ali partindo de uma motivação de que você está indignado porque a tua expectativa foi frustrada e você está indignado porque aconteceu alguma coisa que você não queria que acontecesse, ou você está se sentindo envergonhado porque uma coisa está acontecendo e outras pessoas estão vendo. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, muitos pais tomam posturas, decisões por conta desses fatores externos, não olham com a lente do servir ao seu filho e sua filha em amor, porque o papel do pai e da mãe é preparar o filho e a filha para voar. E também não é para ficar debaixo da tua asa, não. Amém? Então, são alguns detalhes que a gente conversa nos seminários com os pais. E trazer a ótica do servir as pessoas em amor muda a realidade dentro de casa, porque aí vai diminuir aquele... Você sabe como é que é. Você sabe como é que é. Os filhos sabem como é que é isso? Então, vocês se ajeitam também, facilita. Sirva o seu pai e sua mãe em amor. Vai lavar louça, todos os filhos lavando louça. E as mães dizem, arrumando o seu quarto. Não vou botar o meu filho e a minha filha para lavar louça, arrumar o quarto, porque aí você não está servindo ela em amor, porque vai casar um dia. Não vai? Tu está preparando, tá ali. Não, porque eu sofri tanto. Tá vendo as lentes do passado? Então eu não quero que o meu filho ou minha filha sofra com nada. Aí vai lá e aquela super proteção. Não está preparando o filho e a filha para o mundo, enfrentar as dificuldades. Aí vai casar, vai passar raiva lá no casamento, porque o marido é a mesma coisa. O menino é a mesma coisa. Tem que assumir responsabilidade, assumir tarefas, preparando ele para o que vem pela frente. Aí vai lá, a criança... Gente, criança caiu, deixa cair, deixa levantar. Ai, meu Deus! Por que faz isso? É mais um medo do que... tem mais a ver contigo do que com a criança. Deixa a criança levantar, rapaz. Deixa... Levanta, filho. Levanta. Na vida você vai ter muitas quedas, aprende... Aguenta a dor. Tá chorando por quê? Aí toma uma bronca, recebe um não. Tá chorando por quê? Tá doendo? Não! Então, só porque não vou fazer o que você quer? Então para de chorar. Gostou, né? Tá vendo aí? Vai aprendendo, é isso mesmo. Então, a ótica do reino do céu, você está preparando, está servindo o teu filho e tua filha em amor para que cresça como um adulto saudável, cheio de Deus. O ambiente em casa também tem que ser assim. Você quer que seja um homem ou mulher de Deus? Você vai criar um ambiente em casa. Agora, fica em casa. Aí só reclama da vida, reclama do governo, e não sei o quê. Aí fala mal dos irmãos, faz fofoca, entende? Aí é ó vida ou azar. Aquela Iana Hard, aquele desenho que eu esqueci o nome. Ó vida ou azar. Aí a criança fica olhando lá. Leão da montanha.
É a leoa da montanha, é o leão da montanha. Aí tá lá reclamando. Ai, que ambiente que você está criando em casa, gente? Marido e esposa, não discuta na frente do filho. Tem divergência, vai pro quarto. Sai da zona de audição. Ah, tá lá no quarto, tá ouvindo nada. A criança é esponja, tá ouvindo tudo. Então, vá para o ambiente. Meu Deus, eu estou indo para outros assuntos aqui. Servir as pessoas em amor. É de Deus. Você está lá no trabalho? Ah, não, Sérgio, eu estou lá na máquina. Eu estou lá na estampa. Eu estou lá no carro. Sirva a pessoa em amor. Veja o objetivo final. Eu tenho os apartamentos de locação lá. Qual é o objetivo final? Que as pessoas se sintam bem e tenham momentos memoráveis lá na excursão que estão fazendo e tal. E, fiquem felizes da vida. Eu tenho prazer em saber que elas estão felizes, servindo elas em amor, espalhando de alguma forma o coração de Deus. Aí tem uns quadrinhos lá falando do amor, de fé, de Jesus, de Deus e tal. No final eu mando uma mensagem abençoando e de alguma forma contribuindo. O objetivo final, Sérgio, a gente tem negócio para ganhar dinheiro, para fazer, é óbvio, você é bom mordomo, você tem a mentalidade de multiplicação, é óbvio. Você vai fazer algo com excelência para fazer multiplicar. Sim ou não? Ponto. Deus nos dá sabedoria e é para a gente crescer em finanças para multiplicar o reino de Deus aqui na Terra. Ponto. Criar ambiente agradável para sua família, de conforto, sim. Multiplicar tudo, mentalidade de multiplicação. Mas o objetivo final não é isso. Isso é uma ferramenta para se chegar ao fim, é um meio para se chegar ao fim. O objetivo final é o quê? As pessoas. Então você está lá na máquina costurando. Sérgio, não lido com a pessoa todo dia inteiro na máquina. Então ore, Senhor, que essa pessoa que vai vestir essa roupa se sinta bem, fique feliz, se sinta bem vestida. E a pessoa que tocar essa roupa aqui vai sentir a tua presença, vai ser estimulada por Deus para buscar a tua face. Abençoa, ora, consagra aquele pano. E vai chegar e vai tocar alguém. E a tua oração vai chegar naquela pessoa. Aquela pessoa vai chegar lá, opa, eu quero Deus. Amém? Você pensou nisso? É isso, gente. Tudo tem a ver com pessoas. Busque esse coração em amar as pessoas, em servir as pessoas. Tudo na sua vida é ferramenta para cumprir o maior propósito da sua vida, que é amar as pessoas, servir as pessoas em amor. Esse coração vai crescer em você, em nome de Jesus. O seu projeto de vida não vai ser mais, eu quero morar na praia. Meu sonho é comprar uma casinha lá na praia, olhar o mar. Faz parte, gente. Quer comprar casinha na praia? Compra. Vai ter um passivo depois. Um bem passivo que vai gerar despesa. Mas isso é outro assunto de finanças. Isso é com o Darley. Mas você pode hoje alugar. Meu Deus, já estou indo para o outro lado. Mas deixa para a parte de finanças. Mas você quer comprar casa na praia? Compra. Depois tu vai querer vender, mas compra. Compra, curte e tal. Mas o objetivo final são as pessoas. Vai perder o propósito em algum momento. Você pode ter seu momento na praia, ir lá, curtir e tal, aproveitando melhor as tuas finanças, fazendo ela multiplicar. Então, vai depender da lente que você tem. Então, que você busque a lente do reino dos céus para poder, sim, experimentar o melhor nessa terra. É o que Deus tem. Com a lente certa, com a lente da cultura do reino dos céus, você vai vivendo aqui, vai trazendo a presença de Deus para tua família, para tua casa, teu casamento, na criação dos filhos, no projeto de vida. Quais os planos que o Senhor tem, Senhor? Ele vai te ensinando, cada caminhada. Vão ter curvas. Lembra do que estava falando com uma pessoa ontem? Você está colhendo hoje o que você semeou ontem. Então, como é que você quer colher já aquilo que você está semeando agora? Calma aí, meu. Semeia certo agora, para colher daqui a pouco. Tudo tem o seu processo. Então, tem áreas que você precisa mudar a sua semeadura, mude a semeadura para poder colher lá na frente, mas passa pelo processo ali de preparar a terra, de regar, de esperar o agir de Deus, sobrenatural, sol, chuva, brotar, fazer aquilo que ninguém pode fazer, a semente brotar e começar a vir os frutos. Tá bom? Então, objetivo final, servir as pessoas em amor. Então,
Você vai crescer e encontrar o sentido da tua existência quanto mais você buscar essa nova natureza em Jesus. E o alvo final sempre será servir as pessoas em amor. Quando eu abri a minha clínica de exercício em Blumenau, anos atrás, a gente começou a prosperar muito e eu não era pastor na época, eu tinha células que a gente chamava na época, era supervisor de várias células e uma era aqui em Gaspar. Foi assim que começou aqui o trabalho, esse trabalho aqui. A gente vindo aqui, Ana Paula, cadê a Kátia? Estava de manhã. Ah, tá ali, é verdade. Kátia, Ana Paula, estavam nesse primeiro grupo, lembra? A Vivi, cadê a Vivi? Tá lá também. A Vivi veio um pouquinho depois, né? Não veio um pouquinho depois? Ou já veio no começo? O Jean não era batizado, o Evandro também não. Lembra disso? E aí, o que começou a acontecer? Naquela época, quando eu estava vindo para cá, eu deixava de atender clientes lá, eu comecei a perder dinheiro e começou a ter umas situações de problemas lá com relação ao professor, e isso começou a me trazer prejuízo financeiro e também de imagem daquele pessoal ali. E aí eu falei, não vou, eu vou mudar a situação lá, mas não vou. Eu fui tentado, falei, não, vou voltar, vou dar aqui um ajustar, porque afinal de contas, poderia até usar fundamentos bíblicos para poder, então, não, eu tenho que cuidar do meu negócio, vou deixar um pouquinho o negócio aqui, a missão aqui e vou para lá. Não. Eu fui e mantive a rota. Tive prejuízo? Tive. Mas o foco final é o quê? Amar as pessoas. Servir as pessoas em amor. Mudei o que tinha que mudar lá. Tive prejuízo financeiro, mas o lucro no Reino dos Céus foi maravilhoso. Tá aí o lucro aí. As pessoas, servindo as pessoas em amor. Então, que em nome de Jesus você entre numa nova dimensão. Tua vida vai começar a mudar, viu? Nessa noite, agora, entra uma nova lente espiritual no seu olhar. Uma nova lente espiritual. Você vai começar a enxergar as pessoas, vai começar a despertar um desejo de amar mais as pessoas, de se entregar mais. De amar a Deus com todo o teu coração, alma, entendimento e forças. E servir as pessoas, amando o próximo como a você mesmo. Amém? Fique atento, porque o amor é entrega. O amor é se lançar. O amor é sair da zona de conforto. O amor é entregar de si mesmo. O amor é se envolver. O amor é se importar. O amor é investir tempo, é investir dinheiro. O amor é investir talento, investir habilidade. É se lançar com o foco final em servir as pessoas em amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo ao maior propósito da sua vida e vai começar o céu se abrir. Vamos orar, fica de pé.